Olá, boa tarde, eu sou o irmão Regis, eu estou nessa tarde aqui em nome do Senhor Jesus Cristo para fazer essa mensagem para você, crendo que essa palavra de Deus vai falar ao seu coração em nome do Senhor Jesus Cristo. E o tema dessa mensagem é algo importante. Você tem coragem de preparar uma bênção para alguém? Você tem coragem de preparar uma bênção para alguém? Somente isto. E em Tiago capítulo 3, no versículo 10, a Bíblia diz assim: de uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto faça assim. Porventura, deita-se alguma fonte de um mesmo manancial água doce ou água amarga? Então não pode uma fonte sair água amarga e água doce. Então seja água doce. Segundo quem aceitou Jesus Cristo, quem lê a Bíblia e quem é um influenciador de Deus, de Jesus, um evangelista, um pregador da palavra, não pode ter água doce e amarga, tem que ser água doce. Então seja água doce, quer dizer que na sua boca proceda somente as bênçãos de Deus e não outra coisa ruim. A sua influência tem que ser doce, tem que ser a palavra de Deus, de Jesus Cristo. E em 2 Coríntios, capítulo 9, no versículo 5, a Bíblia diz assim: portanto, tive por coisa necessária exaltar estes irmãos, para que primeiro fosse ter convosco e preparasse de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção e não como alvareza. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Então Paulo, ele exortou os irmãos que preparassem uma bênção para os irmãos que iam visitar a igreja de Corinto na época. E os irmãos fizeram algo, eles prepararam uma bênção para aqueles irmãos que iam naquela igreja. Mas tirando dessa parte dos irmãos ter ido na igreja e receber a bênção deles, eu digo para você, você tem coragem assim de abençoar a vida de alguém, sei lá, com alguma coisa que alguém esteja precisando? É somente isso. Então ele exortou as pessoas a abençoar os irmãos que iam naquela igreja, naquela cidade, naquele lugar. E isso os irmãos fizeram. Eles abençoaram a vida dos irmãos que foram naquele lugar. O que eu quero dizer é que você tem que ser uma bênção na vida do próximo, você tem que ser uma bênção e não uma maldição. As suas influências têm que ser uma bênção para o próximo, para o seu próximo. Então, prepare uma bênção para alguém. Então, os irmãos prepararam uma bênção, eles prepararam a bênção para os irmãos que foram naquele lugar. Então, se você quiser ler novamente, está em 2 Coríntios 9, do versículo 5 ao versículo 6. Então, Deus te abençoe em nome de